Bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções para você organizar o seu negócio e alcançar o faturamento de 1 ano em 7 meses. E o tema de hoje é gestão financeira. Porque, afinal de contas, você deve fazer a gestão financeira do seu negócio. Será que é tão importante assim? Pois bem, no episódio de hoje eu vou te mostrar quais são os benefícios que você tem ao fazer a gestão financeira do seu negócio e quais são os problemas que você pode ter caso você não faça. Vamos lá? Então vamos lá, e é claro que eu já estou com o meu roteiro aqui, a minha colinha, né, porque a memória não está lá, essas coisas, e eu não quero deixar de trazer nenhuma informação para vocês. Então, quando eu estiver olhando para cá, porque eu estou pegando uma leve colinha. Mas vamos lá, para a gente começar logo esse bate-papo, porque afinal de contas a gente deve fazer a gestão financeira do nosso negócio. Simplesmente assim, sabe, no grosso mesmo, absolutamente nenhuma empresa sobrevive sem gestão financeira. Então, se você quer não apenas construir um negócio de sucesso, mas se você quer manter o seu negócio e evitar que ele venha à falência, invariavelmente você tem que se dedicar à gestão financeira do seu negócio, tá? E eu tenho alguns dados aqui, ó, segundo o IBGE, 80% das micro e pequenas empresas fecham as portas no primeiro ano. E dessas que resistem, né, desses 20% que sobram, 60%, em torno de 60%, fecham as portas nos anos seguintes, entre 2 e 5 anos. É uma triste realidade, mas a grande questão é que o motivo pelo qual essas empresas fecham as portas é falta de planejamento e má gestão financeira. Então, gestão financeira é algo extremamente importante que você não pode negligenciar. Se você quer realmente construir um negócio de sucesso, um negócio que cresce, um negócio que gera lucro, você precisa se dedicar à gestão financeira do seu negócio. A grande questão é que, geralmente, o empreendedor ele está preocupado com uma coisa: vender. Ele quer vender, ele se desdobra para fazer com que as vendas sejam constantes e cada vez mais crescentes. Só que um negócio, ele não é feito só de vendas. Existem outras coisas ali por trás, existem processos que precisam ser organizados, existem pessoas que precisam ser geridas, existem as finanças que precisam ser cuidadas e outras coisas mais que precisam ser realizadas para que um negócio tenha sucesso. Então não é só venda. Você não pode se preocupar só em vender. Vender é importante, mas ele não vai fazer com que o seu negócio chegue ao patamar que ele pode chegar. Só vender não vai fazer com que você alcance o resultado que você pode alcançar. Então são N coisas que você precisa controlar aí por trás das vendas para que você realmente tenha um negócio sólido, que tenha um faturamento constante e que traga lucro também. Mas afinal de contas, o que não é gestão financeira? Eu vejo muitos empreendedores falando assim: eu controlo as finanças do meu negócio. Aí eu pergunto: tá, o que você faz? Não, eu faço pagamento de tudo direitinho, eu tenho os pagamentos, né, com as suas datas lá, eu tenho uma planilha com as datas do pagamento, eu vou me guiando por essa planilha. E tem muita gente que acha que gerir as finanças do negócio é simplesmente ficar pagando conta. Isso não é isso não é gerir as finanças do negócio. Mas então, o que é fazer a gestão financeira? Bom, para que a gente tenha uma gestão financeira adequada para o nosso negócio, a gente precisa basicamente de 3 coisas. A primeira é planejar, a segunda é controlar e a terceira é analisar. O primeiro aspecto, planejar, a gente pode dizer que seria ali a criação de metas, fazer o orçamento, né? O que é fazer o orçamento? Determinar
quanto de gasto vai ser permitido para cada tipo de despesa, por exemplo, entendeu? Ou para cada tipo de investimento. É estipular ali uma previsão de gasto e uma previsão de investimento, falando de uma forma mais simples, né? Mais genérica. Então isso seria basicamente planejar, construir as metas e fazer um orçamento. E o que seria controlar? Controlar seria fazer o registro desses gastos, fazer o registro das vendas efetuadas, e para isso a gente tem alguns controles que são, por exemplo, o controle de contas a pagar, controle de contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa. Então essa seria a parte do controle. E o que seria a parte da análise? Seria exatamente analisar os relatórios que esses controles nos fornecem. Por exemplo, quando você faz ali o registro do contas a pagar, do contas a receber, ele te gera um relatório. Quando você analisa isso, você tem condições de tomar decisões em prol do seu negócio. Da mesma forma, a gente tem também o controle bancário e o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma excelente ferramenta para que a gente possa analisar a situação, o dia a dia do nosso negócio, para que a gente tome decisões em cima daquilo dali e melhore, faça com que o nosso negócio cresça, entende? E esses controles são os mais básicos e indispensáveis para qualquer negócio. Mas não para por aí não. Se a gente quer fazer uma boa gestão financeira, a gente precisa também analisar periodicamente a DRE. O que é DRE? É demonstração do resultado do exercício. É um relatório que demonstra se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. E também o balanço patrimonial, que é outro relatório de ordem financeira e contábil que demonstra como é que está ali indo o patrimônio da empresa. Através desses dois relatórios, a gente consegue extrair indicadores, a gente consegue extrair informações que nos ajudam a tomar decisões em favor do crescimento e da manutenção do nosso negócio. Além disso, para que a gente tenha uma saúde financeira, uma boa saúde financeira para o nosso negócio, a gente precisa controlar o capital de giro. O que é o capital de giro? É o capital que a gente utiliza ali para manter o negócio no dia a dia, para manter ele girando, ele rodando, mesmo que não tenha nenhuma venda, tá? Então esse é o capital de giro. A gente precisa também formar uma reserva de emergência. Reserva de emergência, como o nome mesmo já diz, é uma quantia que pode ser acionada no momento de emergência, tá? E tem muito negócio que não tem capital de giro, não tem reserva de emergência, e aí quando vem uma dificuldade, pronto, aí não tem jeito, acaba fechando as portas mesmo. Então é importante, e a gestão financeira ajuda a gente a providenciar essas coisas, além de nos fornecer informações para analisar o nosso negócio, saber tomar decisões, ela ainda nos ajuda a criar esse colchão, vamos dizer assim, que protege o negócio diante de uma eventual crise, tá? Outra coisa também que a gente precisa para ter uma boa gestão financeira é analisar indicadores. Saber fazer também a correta precificação dos nossos produtos e serviços. Tudo isso uma boa gestão financeira faz, tá bom? Então, agora já deu para perceber por que a gestão financeira ela é extremamente importante para o dia a dia da sua empresa. É através da gestão financeira que você consegue criar metas, que você consegue projetar o crescimento e perseguir o crescimento da sua empresa. É através dela que você consegue financiar o dia a dia do seu negócio. É através dela que você consegue mapear os pontos fracos e agir em cima deles no seu negócio e, de uma forma geral, investir no crescimento do seu negócio. Então, se você não faz a gestão financeira, você fica ali patinando. Sabe um cachorro que fica ali correndo atrás do rabo? É assim que a gente fica quando a gente não faz a gestão financeira. Então, é um assunto de extrema importância.
E todo empreendedor que quer ter ou quer construir um negócio de sucesso não pode descuidar da gestão financeira, ok? Então vamos lá. Por que então, além de tudo isso que eu já falei, por que é importante ter uma correta gestão financeira, ter uma boa gestão financeira do negócio? Primeiro lugar, para fazer a empresa crescer. Se você não tem uma gestão financeira, se você não está ciente dos números do seu negócio, se você não sabe fazer as correções necessárias analisando os números do seu negócio, você não consegue fazer a sua empresa crescer, você não consegue financiar o crescimento da sua empresa. Em segundo lugar, o que é tão importante também? Para que você, como empreendedor, saiba se você está no caminho certo. Para que você saiba se você está tendo lucro ou prejuízo. Quando a gente não controla as finanças, a gente não consegue saber isso. Ou quando a gente controla errado, a gente não consegue saber se a gente está no caminho certo, se a gente está tendo lucro ou prejuízo. Então é extremamente importante. Outro ponto também pelo qual a gestão financeira é muito importante é para tomar decisões estratégicas, para otimizar os nossos recursos. Quando a gente sabe aonde o dinheiro está indo, a gente consegue fazer correções de rota. A gente consegue pensar em estratégias para aumentar o ticket médio, por exemplo. O que é ticket médio? É a média de gasto de cada cliente no nosso negócio. Então, se o cliente tem uma média X de gasto, quando eu tenho uma correta gestão financeira, eu consigo pensar em estratégias para aumentar esse gasto, essa média de gasto do cliente, por exemplo. Outra coisa também que dá para fazer é viabilizar maiores vendas de produto A, produto B. Você consegue escolher, né, vamos dizer assim, qual produto você vai impulsionar mais as vendas, você vai investir mais, porque através da gestão financeira você consegue ver qual é o produto que está te trazendo o melhor resultado, ok? Outra coisa também, você consegue ver quando é o momento certo ou quando você precisa fazer promoções, ou se é que você precisa fazer promoções, tá? Enfim, você consegue planejar o crescimento do seu negócio. E não para por aqui não. Outro ponto muito importante quando a gente faz a gestão financeira é que a gente consegue ter mais lucro. Se você tem os números da empresa nas suas mãos, você consegue otimizar os processos, você consegue otimizar os investimentos, você consegue ver quais são as áreas que precisam de mais atenção, que você pode direcionar recursos, você consegue aumentar as vendas, você consegue analisar os números e cortar custos, você consegue investir melhor. Então você precisa desse mapa, dessas informações para que você possa agir em cima do seu negócio. Você entende quando eu falo que um negócio não é só vendas, não é só vender, vender e vender? Você tem que ter meios para analisar aquilo que você está fazendo. E a gestão financeira vai te dar essa análise em função com a visão financeira. Então é importante que a gente não se descuide das finanças do nosso negócio. E eu citei aqui vários benefícios de se fazer a gestão financeira, mas o maior benefício de se fazer uma boa gestão financeira é o aumento do faturamento. Quando você organiza os processos da sua empresa e fazer a gestão financeira uma coleção de processos, você ganha em eficiência, você otimiza a sua empresa. E isso naturalmente se reflete em aumento de dinheiro, em aumento de faturamento. Então, organização traz resultado, organização traz um maior faturamento. Organização te possibilita alcançar um faturamento de 1 ano em 7 meses. E aí, quando você alcança esse faturamento, naturalmente você fatura mais. Porque o que você vai fazer nos outros meses do ano? Você vai continuar faturando. Então, para mim, o maior benefício de se fazer a gestão financeira, assim como de organizar os demais processos da empresa, é aumento de faturamento. Então, organização dá ROI, organização
traz aumento de faturamento. Organização faz com que a sua empresa lucre mais. Mas a grande questão é que a maioria dos empreendedores cria uma certa barreira com as finanças, sabe? Eu costumo ouvir, eu não sou dos números, não gosto de números, é muito difícil, eu não consigo, não tenho tempo, eu não consigo fazer a gestão financeira da minha empresa sem um sistema, e sistemas que atendam as particularidades do meu negócio é muito caro. Olha, são inúmeras as desculpas. Mas a grande questão é que sim, dá para você fazer a correta gestão financeira da sua empresa, apesar de tudo isso. Mesmo que você não seja bom com números, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não tenha um sistema adequado, a grande verdade é que a maioria das empresas, elas chegam até um determinado tamanho fazendo controle financeiro em planilha. Por exemplo, é o caso da BNV, é uma empresa, uma marca de roupa da Nativosa, né, uma blogueira fashion do mundo da moda aí, que construiu uma marca poderosíssima que foi comprada em 2020 pelo Grupo Soma. O Grupo Soma é dono das marcas Animale, Farm, enfim, quem é do... Mulher vai entender aqui o que eu tô falando. Mas enfim, até a BNV ser comprada pelo Grupo Soma, e ela já era muito grande, tanto é que ela foi comprada por 210 milhões de reais em outubro de 2020. Até ela ser comprada, a gestão financeira era feita por planilhas. Então, é possível fazer a gestão financeira? Contanto que você tenha as ferramentas adequadas. Por exemplo, no meu curso, eu disponibilizo todas as planilhas necessárias para você fazer a sua gestão financeira da maneira mais simples e objetiva possível. Então, a gestão financeira não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Ela não precisa te tomar todo o tempo, mas ela precisa ser feita. De qualquer forma, você vai precisar dedicar, sim, algum tempo à gestão financeira, e a gente já viu o quanto é importante. É importante que você realmente pare em algum momento para se dedicar a isso, mas você não precisa fazer isso o tempo todo. Quando você tem método, quando você tem ferramenta, você consegue gerir as finanças do seu negócio. Basta que você se organize para isso. Carol, mas realmente assim, gestão financeira não é para mim, eu não gosto de fazer isso, enfim, eu não consigo fazer. E se eu não fizer a gestão financeira do meu negócio? Olha, eu te digo que você até pode, a sua empresa até pode sobreviver durante um tempo, mas vai chegar um momento que você vai chegar a fechar as portas. Não tem outro termo, é falência. Nenhum negócio sobrevive sem gestão financeira. Sem contar que mesmo enquanto você está ali mantendo as portas abertas, sem contar que você poderia estar crescendo muito mais ou crescendo a um ritmo muito mais rápido, alcançando resultados maiores do que não fazendo a gestão financeira. Então, eu digo que é categórico, você precisa fazer a gestão financeira, mesmo que você não goste, mesmo que não seja a sua vocação maior. Eu sei que existem muitos empreendedores que querem estar o tempo todo na linha de frente do negócio. Eu já tive mentorados que eram assim, queriam estar somente na linha de frente, porque foram formados naquela área e queriam estar na linha de frente, gostavam de fazer aquilo. E se esqueciam que por trás tinha toda uma gestão para se fazer. E aí, o que acontece? O negócio não cresce. Ele fica ali patinando, fica rodando, sabe? Girando, não sai do lugar. Gestão traz resultado. Gestão financeira é essencial e traz resultado. Mas a boa notícia é que tem muito empreendedor que já entendeu a importância da gestão financeira e está ali correndo atrás
de organizar esses processos no negócio, mas ainda estão cometendo alguns erros. E eu vou dividir aqui com vocês para que vocês não cometam esses erros também. Quando a gente aprende com o erro dos outros, é muito melhor do que aprender com os nossos próprios erros, não é verdade? Então vamos lá. O primeiro erro que eu mais vejo as pessoas cometerem é, sem dúvida, se eu tivesse que pegar um troféu aqui e premiar, o maior erro seria esse, que é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Gente, mas que coisa difícil de entrar na cabeça do empreendedor, é isso. É que não pode misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Não pode. Esse é um erro gravíssimo. Isso vai te impedir de ter todo esse controle, toda essa análise que a gente está conversando aqui, tá? Então, se você faz isso, nesse momento você já para e já se mobiliza para organizar e para resolver esse problema na sua vida, porque você não vai sair do lugar se você continuar misturando as finanças pessoais com as finanças da sua empresa, tá bom? Um outro erro, né, que tem muito a ver com esse primeiro é utilizar a mesma conta bancária para as finanças da empresa e para as finanças pessoais. Tem empreendedor que até separa. Não, essa aqui é as finanças da empresa e essa aqui são as minhas finanças, né? Mas na hora de pagar as contas, na hora de receber os valores de vendas, mistura tudo. Coloca tudo na mesma conta. Até separa ali, fazendo com um controle ou outro, mas recebe tudo junto. Isso também é um outro erro. Isso também é uma coisa que vai te atrapalhar e vai trazer prejuízos para o seu negócio, tá bom? Um outro erro também gravíssimo é não estipular um prolabore. O que é um prolabore? Prolabore nada mais é do que o salário do empreendedor, tá? Então, você precisa estipular um prolabore para você que trabalha na empresa, tá certo? Outro erro também, não controlar... Gente, esse aqui também merece um troféu, viu? Não controlar e registrar todas as entradas e saídas. O que são as entradas e saídas? São os gastos, são as despesas que você tem no seu negócio. O que são as entradas? São os valores que entram, as vendas, né? Os valores de prestação de serviço. Então, muitos empreendedores não controlam as entradas e saídas de dinheiro, ou quando controlam só uma parte, por vários motivos, né? Inclusive sonegação de imposto. Então, isso é extremamente importante para que você consiga fazer os registros e você tenha uma fotografia, você tenha um relatório fidedigno das finanças da sua empresa. Senão você vai analisar um relatório que não vai te dar as informações que você precisa. E aí você vai tomar decisão em cima de informação errada, ok? Outro erro também, não criar uma reserva de emergência. A gente falou sobre isso anteriormente. Se você não tem uma reserva de emergência, quando acontecer o menor problema, você vai estar em dificuldade. E aí, pegar empréstimo, que faz parte do dia a dia das empresas, mas tem que ser pego com critério, não é a melhor opção, tá? Nesse caso, não é a melhor opção, tá bom? Outro erro que as pessoas cometem e que você não deve cometer é não estabelecer objetivos, metas financeiras, não fazer o planejamento estratégico. Quando você faz o planejamento estratégico, esse é um outro pilar do método que eu ensino aos meus alunos e mentorandos. Quando você faz o planejamento estratégico aliado às finanças da sua empresa, você tem muito mais chances de ter sucesso no seu negócio, de fazer ele crescer, de fazer ele prosperar. Então é um outro erro que os empreendedores cometem, tá? Outro erro, não realizar os controles e análises necessários para uma boa gestão. Quais são esses controles que a gente falou anteriormente? Contas a pagar,
contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa e análise desses relatórios também, análise da DRE, a demonstração do resultado do exercício, a análise do balanço patrimonial. O balanço patrimonial você pode até postergar um pouquinho, sabe? Não precisa fazer, para uma pequena empresa, não precisa ser feito com tanta frequência, todo mês ou a cada 3 meses. Provavelmente não precisa, tá? A depender da atuação da sua empresa, não precisa. Agora, analisar uma DRE, você precisa. Todo mês. Todo mês você faz o fechamento financeiro e aí você gera a DRE e você precisa analisar a DRE para que você saiba o que você precisa corrigir, o que você precisa otimizar para manter o seu negócio no rumo certo, tá bom? Então é muito importante. Outro aqui também clássico, que eu também daria aqui um troféu para ele, que é esquecer a misericórdia. Esquecer de pagar as contas em dia e ficar pagando juros. Gente, pasmem. É mais comum do que se imagina. Talvez você que está aí me ouvindo, me assistindo agora, você esteja pensando, eu esqueço. Isso é para mim. Porque realmente é muito comum. Mas por que isso acontece? Porque não tem organização, não tem rotina, não tem processo. Isso tudo a gente cria. Então é extremamente importante que vocês observem isso e corrijam isso imediatamente no negócio de vocês. Se vocês quiserem crescer, se vocês quiserem aumentar o faturamento, se vocês quiserem antecipar a meta de faturamento de vocês, se vocês quiserem construir um negócio de sucesso, vocês precisam se atentar para isso aqui, viu? Mas então, dito isto, por onde começar? Por onde começar a fazer o planejamento financeiro? Carol, eu já falei, eu tenho dificuldade, não sou boa com números, não tenho tempo, enfim. Por onde que eu devo começar? Vamos lá. A gente falou que uma boa gestão financeira envolve planejar, controlar e analisar, né? Então vamos lá. Na parte de planejar, a gente falou que a gente precisa definir as metas, fazer um orçamento. Na parte de controlar, a gente disse que a gente precisa controlar contas a pagar, contas a receber, fazer o controle bancário, fazer o fluxo de caixa. Na parte de analisar, a gente falou que a gente teria que analisar tudo isso, tá? Mais a demonstração do resultado do exercício, a DRE e o balanço patrimonial. Então, esse é o passo a passo. Primeiro você vai planejar, você vai definir as metas, fazer o seu orçamento, depois você vai para a parte de controle, onde você registra todas as informações financeiras do dia a dia, contas a pagar, contas a receber, controle bancário, fluxo de caixa, e depois você parte para a análise desses relatórios, que eu já falei, e da DRE e balanço patrimonial, aí o balanço patrimonial com um pouco mais de intervalo aí. Mas se você não está ainda nesse nível, a gente sabe que o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele começa com alguns processos muito informais. Então pode ser que você não esteja ainda em condições de realizar isso tudo. Eu diria, que se você não consegue realizar isso tudo, o primeiro passo, se você ainda não chegou nesse patamar, o primeiro passo é separar as finanças pessoais das finanças da sua empresa. Se você não chegou nesse passo ainda, a primeira coisa que você precisa fazer é separar as finanças pessoais das finanças da sua empresa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Pode ser que você, depois de tudo isso que a gente conversou, você ainda não tenha se convencido de que você precisa separar as finanças da sua empresa, tá? As finanças pessoais das finanças da sua empresa. Você pode estar pensando assim, Carol, mas espera aí, a empresa é minha, enfim, o dinheiro é meu, né? Por que eu não posso organizar, gerenciar, gerir ali tudo junto? E eu te digo por quê.
Em primeiro lugar, a empresa ela é uma entidade separada de você. Quando você decidiu criar uma empresa, você criou uma outra entidade. Você é uma pessoa física, a sua empresa é uma pessoa jurídica, são entidades diferentes. E os bens dessas entidades não se confundem. Então, por mais que você diga assim, a empresa é minha, ela é sua realmente, mas o dinheiro é da empresa, ele não é seu. A partir do momento que você criou a empresa, que você pegou uma certa quantia de dinheiro, né, o capital inicial da empresa, e investiu nela, o dinheiro é dela. O dinheiro não é seu. Ele vai retornar para você e, claro, né, espera-se que em muito mais volume, um volume muito maior, em algum momento. Mas até então ele não é seu. O dinheiro é para estar ali no dia a dia da empresa. Entende? Então, existem princípios que devem ser observados quando a gente abre uma empresa, quando a gente tem uma empresa. E alguns princípios, né, são princípios contábeis, eles são regidos pelas normas contábeis, são princípios realmente que a empresa deve seguir, e um deles é o princípio da entidade, que diz o seguinte, o patrimônio da empresa pertence à empresa e não se confunde com os patrimônios particulares, ou seja, dos sócios ou proprietários. Então existe um princípio contábil que determina isso. E se a sua empresa for auditada por algum motivo, enfim, você precisa comprovar que está seguindo os princípios contábeis, e esse é um deles. Tá? Então o patrimônio da empresa pertence à empresa, não pertence a você. Imagine que, para ficar mais fácil de entender, imagine o seguinte, imagine que você abriu a sua empresa com um sócio. E aí os dois investiram uma certa quantia de dinheiro nessa empresa. Imagine que esse sócio, todo dia, ao final do dia, ele vai lá no caixa, abre o caixa e pega uma determinada quantia de dinheiro. Afinal de contas, a empresa é dele também, né? Como você se sentiria? O que você acharia disso? Então, esse é o princípio que você tem que pensar. Carol, mas eu não tenho sócio. É tudo meu. O princípio é o mesmo. Você é uma pessoa, a empresa é outra pessoa. Você é pessoa física, a empresa é pessoa jurídica. Se você fica fazendo retiradas do caixa da empresa achando que o dinheiro é seu, que você pode fazer isso, você vai estar prejudicando a gestão da sua empresa. Você vai estar prejudicando os relatórios que você precisa gerar com os controles do dia a dia da sua empresa, e você vai tomar decisões equivocadas, porque as informações que você está utilizando ali para analisar são informações equivocadas. São informações que não refletem a realidade da sua empresa, porque você está misturando as coisas, entende? Então, da mesma forma, você deve separar as contas bancárias, você deve separar as suas finanças da finança da empresa. Você precisa também se limitar a não pagar contas pessoais com o dinheiro da empresa, o que é muito comum também. Tem muito empreendedor que não tira o dinheiro do caixa, até não mistura, mantém as contas separadas ali, mas aí surge a escola da filha, aí vai lá, coloca o boleto da escola da filha para a empresa pagar. As funcionárias que trabalham em casa, né? As secretárias do lar, pega ali o salário da secretária e coloca para a empresa pagar. Eu já ouvi, na verdade, uma pessoa falando, mas espera aí, por que eu não posso fazer isso? Eu pago elas com o dinheiro da empresa porque são elas que me permitem ter tempo para trabalhar na empresa. Então é justo que eu coloque o custo delas para a empresa. E não. Elas estão ali servindo a você, que é pessoa física, elas não estão trabalhando para a empresa. Então, qualquer conta pessoal não deve ser colocada para ser pago pela empresa. Plano de saúde.
é conta pessoal. Você vai pagar com o teu salário. E como a gente falou, o que é o salário do empreendedor? É o prolabore. É uma remuneração para que você não fique ali o tempo todo tirando dinheiro do caixa. Você vai estipular um prolabore, um salário, para que você retire, né? Você retire dali o seu sustento, vamos dizer assim, e você pague suas contas com esse salário. E aí você tem o seu dinheiro e a empresa tem o dinheiro dela. Com isso as coisas ficam separadas e você consegue administrar as finanças da sua empresa muito melhor. Um outro ponto também que é importante observar nisso é que quando você mistura as suas finanças, você paga tudo com a mesma conta, tudo ali no mesmo extrato, como é que você vai fazer o controle bancário da empresa? Você vai pegar o extrato ali e aí você vai registrar lá na empresa o quê? Ah, isso aqui é da empresa, eu vou colocar. Isso aqui não é da empresa, eu não vou registrar. Ah, isso aqui também não é da empresa, eu não vou registrar. Entende? Vai ficar um extrato, vai ficar um controle que não é fidedigno. E aí, quando você for arquivar aquele documento, aquele extrato, porque isso é um documento que precisa ser arquivado na sua empresa, você vai ter um documento que não é idôneo, que não reflete a realidade, não reflete os números da sua empresa. E um outro fator também relevante é a falta de privacidade. Se você tem tudo misturado ali, quando você for enviar o extrato bancário para o seu contador, ele vai ter acesso. Primeiro que ele não vai saber o que ele vai registrar, que vai estar tudo misturado. Ele não vai saber o que é da empresa e o que não é. E segundo, que se ele soubesse, você identificar ali para ele, ele vai ter acesso à tua vida financeira. Então você não vai ter privacidade, entende? Mas o que eu acho assim mais prejudicial nisso tudo é realmente você não ter os controles fidedignos. Então, eu estou dando muita ênfase nisso porque isso é extremamente importante. Quer fazer uma gestão financeira correta do seu negócio? Para você gerir o seu negócio de forma profissional, sem amadorismo, para você fazer o seu negócio crescer, para você aumentar faturamento, para você aumentar lucro? Separe as suas finanças. Não deixe junto. Não deixe junto. E se dedique a fazer uma gestão financeira correta, profissional, ok? Então esse foi o primeiro passo, né? Eu falei que você deveria começar por isso, separando as finanças pessoais das finanças da empresa. Depois que você fizer isso, aí você segue todo aquele processo que a gente conversou. Planejar, controlar, analisar. Fazer o controle de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, controle bancário, análise da DRE, do balanço patrimonial, enfim. Mas se ainda assim for muita coisa, Carol, eu não estou ainda nesse momento, não cheguei ainda nesse momento, eu vou chegar, mas não cheguei ainda. O que você acha que é indispensável? E aí eu te respondo. Indispensável é contas a pagar e receber, controle bancário e fluxo de caixa. Se você fizer esses 3, na verdade 4, né? Porque contas a pagar e receber são 2, então contas a pagar e receber são 2. Controle bancário e fluxo de caixa, se você fizer esses 4, você já tem muita informação para analisar e para agir em favor do seu negócio. Então, esses são os 4 controles fundamentais que eu aconselho que você faça imediatamente. Conseguiu organizar esses 4 controles fundamentais? Aí você vai para a DRE, para analisar a DRE, ver se realmente seu negócio está dando lucro ou prejuízo, ver o que você pode otimizar, ver aonde você pode agir para colocar o seu negócio no rumo certo, no rumo do crescimento, e depois o balanço patrimonial, ok? Ah, Carol, beleza, já entendi que eu tenho que fazer a gestão financeira do meu negócio, já entendi, beleza, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Então vamos lá. Isso vai depender do volume, da movimentação, do volume de movimentação do seu negócio. Se você tem um negócio pequeno ainda, em fase inicial,
e o volume é pequeno, você tem uma quantidade de venda pequena, você tem quantidade de pagamentos pequenos, enfim. Você pode fazer isso ali uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias eu já acho assim bem o limite mesmo, mas ainda dá para fazer, tá? Mas por aí, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Se você tem uma movimentação um pouco maior, você tem um volume de vendas um pouco maior, um volume de pagamentos um pouco maior, você precisa fazer isso aí em torno de 2 a 3 vezes por semana, tá? Não é o dia inteiro, você vai estipular um horário, né, na sua semana ali, de 2 a 3 dias na semana, e você vai se dedicar à gestão financeira do seu negócio. Você vai fazer os pagamentos, você vai fazer os recebimentos, vai fazer o registro disso tudo e vai fazer as análises que você precisa fazer, tá bom? Agora, se a sua empresa já está num estágio mais avançado, tem um alto volume de vendas, de entrada de dinheiro, de movimentações, de pagamentos, você precisa fazer isso todos os dias. E se você chegou a esse ponto, se você chegou nesse nível do seu negócio, você já precisa ter uma pessoa dedicada a cuidar dessa parte. É importante que você entenda, que você saiba aquilo que precisa ser feito, que precisa ser controlado, mas você não precisa ser a pessoa que executa. E eu nem oriento isso, tá? O que eu oriento em todos os processos da empresa é que você como gestor, você como empreendedor, não esteja ali enfiado no operacional, fazendo ali as tarefas do dia a dia, não. Você precisa estar dedicado à estratégia do seu negócio. Então você precisa colocar pessoas e capacitar essas pessoas para que elas façam ali as tarefas operacionais do dia a dia. Então, se você chegou nesse nível, nesse volume de movimentação, você precisa ter uma pessoa fazendo esse trabalho, tá? Se não é necessário ainda uma pessoa exclusivamente para a parte financeira, você pode colocar alguém para cuidar da parte administrativa junto com a parte financeira, para fazer ali alguns serviços administrativos, alguns serviços burocráticos e te ajudar com a parte financeira. Mas isso precisa ser feito, tá bom? Então, a gente conversou aqui sobre a importância de você olhar com mais cuidado para as finanças do seu negócio, para você fazer realmente o controle financeiro do seu negócio. A gente conversou sobre quais os benefícios, né, de se fazer a gestão financeira adequada, quais os malefícios, o que você tem a ganhar, o que você tem a perder. E eu espero que você tenha se convencido do quão importante é fazer a gestão financeira do seu negócio. E eu espero que a partir de agora, se você ainda não faz, você passe a fazer e, claro, colha muito mais resultado na sua empresa. E esse foi o Rota Empresarial de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Eu não quero esquecer de trazer nada aqui. É isso mesmo, né? Ah, meu Deus, vamos lá. Criar metas no... Meu Deus do céu, que situação. Tá muito difícil. Vou cortar essa parte que eu já falei. Vamos de novo. Para quem vai editar, eu vou voltar aqui o tópico o que é gestão financeira. Mas afinal de contas, Ai, Jesus amado.